hoje a gente vai propor uma sequência de movimentos, lembrando que não são exercícios do repertório do Pilates necessariamente, são movimentos de várias técnicas que a gente vai juntar, construindo essa sequência hoje. É muito difícil para um instrutor de Pilates pensar em movimentos sem utilizar até que inconscientemente os conceitos, os fundamentos do método. Mas a minha intenção hoje não é ter uma preocupação com o repertório, com toda a questão do clássico, não. É uma série que dá para todo mundo fazer, mas a minha prioridade hoje é pensar nos meus alunos que não estão vindo às aulas, nesse momento de pandemia que a gente está pensando, os alunos de mais idade, que na maior parte das vezes têm uma maior quantidade de comorbidades, de limitações, de cuidados especiais. Então é uma aula que vai estar mais voltada para esse público. A gente vai usar uma cadeira e não vai precisar de mais nenhum recurso. Lembrando, a cadeira tem que ser segura, não pode ser uma cadeira que esteja escorregando. A altura da cadeira, o assento não pode deixar o seu quadril mais baixo do que o seu joelho. O ideal é que esteja ou na mesma altura ou até um pouquinho mais alto. Dependendo de quem tiver alguma limitação, algum desgaste de quadril e de joelho, às vezes até sentar na mesma altura já se torna um pouco incômodo. Então uma cadeira mais alta torna mais confortável. Ela não pode escorregar, então você tem que ter segurança. Se você levantar e sentar, você não está numa cadeira escorregadia, para não ter aí o risco de uma queda e de se machucar. Então a gente vai começar organizando a importância do alinhamento dos pés, joelhos e quadris. Diferente do sentado no sofá, diferente do sentado largado, a gente começa a acionar o corpo do momento que você lembra que tem uma linha puxando a tampa da cabeça para cima, e aí você vai acionando toda a musculatura dos eretores, vai despertando o abdômen e vai entendendo que você não deve estar sentado largado, solto. Mesmo que canse um pouco a coluna lombar, o nosso sentar aqui, ele tem esse crescimento. Tem que colocar a coluna para crescer. Quando eu aperto os meus pés contra o chão, inevitavelmente isso vai trazer uma energia e um despertar para a musculatura da minha coluna que me deixa mais ereto. Então tenta alinhar os pés e mantê-los bem conectados no chão, criando uma força, uma pressão com os pés para ajudar a manter a coluna reta. Eu não estou encostado no encosto da cadeira. Senta sobre os isquios, que são aqueles dois ossos, aquelas duas proeminências ósseas da bacia. Não é para sentar e enrolar. Tem que sentar sobre esses dois isquios, dividindo bem o peso do corpo. Se você tiver dúvida de localizar essa parte anatômica do seu corpo, traz palma da mão virada para cima, localiza, transferindo um pouco o peso do corpo de um lado para o outro, percebeu essas duas pontas ósseas, tira a mão por trás, para que a massa glútea saia por detrás, não desalinhando a bacia, e você passe a ter mais noção da percepção desses ossos no assento da cadeira. Alinhou? Eu quero que vocês pensem em 5 respirações profundas, enchendo profundo e longo pelo nariz e solta pela boca. Cuidado para não trazer a respiração para cá, para a altura da clavícula, musculatura acessória. Eu também não quero uma respiração só diafragmática, não. Respira de uma maneira geral, mais tridimensional. Enche pelo nariz e solta. Enche pelo nariz
A última. Isso já traz uma organização. A gente geralmente, para quem tiver com a mente mais acelerada, já dá uma desacelerada, já dá uma conectada entre a mente e o corpo, para que você esteja mais presente naquilo que você está se propondo a fazer. Então, alinhou os dois pés, os meus pés estão embaixo dos meus joelhos. Espero que no vídeo dê para vocês verem o que eu vou fazer com os dedos dos pés. Dos dois lados, sem fazer uma força excessiva, eu estou trazendo os dedos dos pés como se eu quisesse escondê-los embaixo do pé. Eu trago, essa já é minha quinta, são 10 vezes. Eu trago desde o dedão até o dedinho, todos os dedos vêm. 7. Sempre pensando que você não quer uma puxada excessiva, é uma puxada de leve. 8. É uma puxada menos do que a puxada máxima que você poderia fazer. 9. Os 10 dedos vêm nesse enrolamento. 10. Mantendo os pés na posição que eles estão, eu vou eleger um pé, e olha como é que eu vou deslocar para frente, como se eu estivesse fazendo um andar de minhoca. Eu afasto um pouco o pé para frente e arrasto ele para debaixo do joelho. Ando com o pé, vou trabalhando a mobilidade do pé. Pensa nessa coisa da minhoca. Isso que eu estou fazendo na minha mão é exatamente o que eu estou criando lá no meu pé. E arrasta devagar, sempre voltando e alinhando para os joelhos e para os quadris. A coluna está reta, mesmo que isso seja um pouco cansativo para a coluna, a gente está treinando e ativando a coluna. 3, são 5 vezes. Não é um movimento bruto, não é um movimento exagerado. Esse andar pelo pé. 4, quando o pé vai se distanciando muito, vai ficando difícil fazer o trabalho. Então, nesse momento, você já considera que você não vai tentar ir mais. E 5. Parei o outro lado, mantendo o crescimento. É muito comum o relato dos alunos de que quando eu vou fazer do outro lado, que não é o meu lado dominante, que haja um pouco mais de dificuldade de coordenar o movimento. É comum. 2. 3. 4. 5. Agora, a gente vai elevar os calcanhares, também sem a intenção de um movimento exagerado. A gente vai elevar os 2. O dedão fica firme no chão. Eu não quero que aconteça isso aqui, ó. O pé desabar para fora e o joelho para fora. Tentando manter esse alinhamento. 3. Algumas pessoas têm o joelho mais para fora. 4. Outros têm o joelho mais para dentro. 5. Todo mundo vai tentar alinhar.
6, 7, 8, todos os dedos no chão, 9, estou levantando o calcanhar, mas aquela almofadinha que a gente tem no pé, os metatarsos, eu continuo com eles no chão. Eu não estou ficando na ponta do pé em excesso, não. Os metatarsos, eles continuam no chão. E 10. Mantenha esse alinhamento, lembrando da importância da gente ter esse controle para retesar a coxa. No Pilates a gente fala muito desse conceito de ativar a musculatura, de fazer um movimento retesando a musculatura, e a gente vai esticar a perna em ponta do pé e voltar, sem mexer a coluna. 2. Estica fazendo a ponta do pé, retesa a perna. 3. Continua mantendo a coluna ereta. Respira normalmente. 4. Estica a perna, ativa a ponta do pé. 5. Tenta enrijecer a musculatura da coxa, o quadríceps. 6. E a coluna não pode mexer. 7. 8. 9, 10. Lembrando que isso pode gerar um pouquinho de cansaço na lombar. Você não vai estar machucando a sua coluna. Se você estiver fazendo certo, esse cansaço é por conta do trabalho para manter a coluna ereta e não deixá-la desabar, que é o que acontece habitualmente. É a tendência que vai ter quando você leva a perna à frente. E aí o impedir disso às vezes cansa um pouquinho essa região. Mantenha o abdômen acordado. 2. 3. Não prende o ar. 4. Ponta do pé. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Essa mobilidade que eu quero que vocês pensem agora, quem sentir muita dificuldade para fazer, a forma de amenizar é sentar num lugar mais alto. Porque às vezes a falta de mobilidade das articulações dificulta esse cruzar da perna. A perna direita que a gente mexeu primeiro, eu gostaria que você cruzasse. Observe aí pelo vídeo a diferença do pé alinhado e o pé desabado. Esses detalhes são muito importantes. Alinha o pé de baixo, mas também tenta manter o alinhamento desse pé para não ficar todo desalinhado a pisada. Não desaba, não cai para trás. Continua mantendo a coluna reta. E enquanto a perna que está cruzada, a minha perna direita está cruzada, eu gostaria que vocês, com a mão direita mesmo, viessem por dentro da coxa e dessem esse estímulo na pele, que a gente acredita que isso vai conseguir levar informação para as outras estruturas também, e dê ao fêmur essa informação dessa rotação externa. Mantendo a postura, mantendo o peso do corpo dividido sobre os dois quadris, e a mão não está fazendo força, mas ela está deslizando sobre a perna. Não contei o número de vezes, imaginei que eu fiquei aqui uns 20 segundos com a perna cruzada, mantendo a coluna reta, eu sem desorganizar, eu desfaço a postura. Alinhei os pés com os joelhos e os quadris novamente. Eu cruzo a outra perna, lembrando também do quanto é comum sentir diferença de um lado para o outro. Olho o alinhamento do meu pé e olho o meu pé desalinhado, dá para ver aqui no tornozelo. Quanto mais a gente alinha, mais a gente se alonga, mais a gente ajuda a informar o corpo qual é o caminho para ele funcionar bem. Brigando contra as nossas compensações, os nossos padrões viciosos. Cruzei,
fazendo um 4 com a perna, a mão esquerda vem e desliza. Eu digo que não é força, mas existe uma intenção de mão cheia. Eu estou deslizando a minha mão sobre a perna. Eu quero que uma informação chegue. Quanto mais consciência a gente tiver do próprio corpo, mais fácil de trabalhar de maneira correta. E a gente, às vezes, vai perdendo essa capacidade de se perceber. Então, o toque, a massagem, o deslizamento, aumenta essa consciência corporal. Feito, digamos que deu aí uns 10 segundos contados bem devagar de alongamento, a gente descruza, sempre mantendo a estrutura dessa caixa bem alinhada. Respira, ficamos um tempo com a coluna reta, vamos dar uma relaxada na coluna, pensando no enrolamento, principalmente para quem tem algum histórico de labirintite, de ficar tonto, algum desconforto, faça com os olhos abertos. Relaxa a língua dentro da boca, relaxa a musculatura do rosto, relaxa os lábios, respira fundo pelo nariz. E ao soltar o ar pela boca, começa pela cabeça, afunda o osso do externo, vai se enrolando, deslizando o corpo para frente. Chega ao ponto de soltar o peso da cabeça, a cabeça tem que ficar bem solta. Relaxa a coluna. Quando voltar, barriga para dentro, começa a volta da lombar. Isso é um endireitamento. Vai endireitando a coluna, vai acionando o abdômen, puxa uma intenção do umbigo para dentro e para cima, e a última coisa que volta é a cabeça. A gente vai afastar um pouquinho as duas pernas, deixar os pés um pouco rodados para fora, distanciei um pé do outro. Eu vou trabalhar aqui com o tempo respiratório junto com o movimento. Eu quero que vocês usem a força de puxar o umbigo para dentro e para cima, e nesse momento aqui, eu quero que vocês tentem pensar em toda essa musculatura do fundo do corpo, o assoalho pélvico. Imagine que no fundo do corpo existe uma sustentação das vísceras, dos órgãos que estão por dentro. Eu quero que vocês tentem criar um comando de levar isso para dentro, acionando essa musculatura. Então, quando eu soltar o ar, eu vou puxar o umbigo para dentro e para cima e vou prender essa musculatura do fundo aqui. E sento inspirando. Eu expiro, eu inspiro, levando a bacia lá atrás. Olha a informação de abertura. Se tiver doendo a virilha, você fecha um pouquinho. Barriga para dentro, para ajudar a proteger a lombar. Expira. Inspira pelo nariz e puxa. O expirar é botar o ar para fora. O inspirar é botar o ar para dentro. Aperta os pés contra o chão, aperta os calcanhares para baixo e expira. Aciona. Inspira. 5. Não existe uma regra para os braços. 6. Mantenha organizado, mas pode ser da forma que for melhor. 7. Aciona o abdômen. Inspira. 8. Não deixa o joelho cair para dentro. Expira. Inspira. 9. Expira. Inspira. 10. Eu quero que vocês estejam atentos a dividir o peso do corpo nos dois pés. Não deixar que um lado domine sobre o outro. Muita gente tem diferença de tamanho de perna. Às vezes é difícil, porque o corpo tem um padrão muito assimétrico. Mas tomem cuidado, façam da melhor maneira que possível.
Terminou, para eu alinhar os meus pés, eu volto com os pés, andando com os pés para dentro. Fechando essa informação das pernas, a coluna está reta, o pé ele vai estar caído. Eu gostaria que vocês elevassem o joelho e voltassem. Eu não estou forçando os meus braços, eu estou elevando o joelho, alinhado com o quadril, com o pé solto. Eleva a quantidade que não desalinha a minha coluna e que ela não tomba para trás. 3. Sobe. 4. 5. Se quiser coordenar com a respiração, sobe expirando. 6. Coluna ereta. 7. 8. 9. 10. A mesma coisa do outro lado. Olha a preocupação com a caixa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Relaxa as pernas, deixa os pés alinhados, mantenha a postura crescida, traz os braços na lateral da cadeira. O meu foco, ele vai ser o tronco. Por isso que eu vou elevar os braços na expiração. Eu não vou estar pensando em elevar os braços ajudando a expansão pulmonar. Eu quero trabalhar mais e me concentrar mais na estabilidade do tronco. Então, eleva os braços, colocando o ar para fora, sem passar atrás das orelhas, na lateral das orelhas. E inspira. Eleva os braços. Cresce, mas sem o ombro subir. Encaixa as escápulas. 2. Solta. E volta. 3. Solta. E volta. 4 mais 2. Solta. E volta. 5 mais 1. E volta. 6. O elevar dos braços, ele deve acontecer sem que as costelas pulem para frente, mantendo a organização, mantendo essa estabilidade aqui. Um braço, ele vai vir na diagonal, tá? Não está dando para vocês verem a beiradinha da minha mão, mas eu juntei os dedos das mãos e trouxe o braço na diagonal. O outro braço também. Aperta os dedos entre si, retesa os músculos dos braços, os músculos do grande dorsal, os músculos das costas, sentindo que você está encaixando os braços no seu tronco. E nós vamos fazer pequenos círculos. 2, 3, meus braços estão na diagonal. 4 e 5. Inverte o sentido do círculo. 1, encaixa os ombros. 2, barriga para dentro. 3, não mexe o tronco. 4, o braço fica pesado. 5, apertando os dedos das mãos. Traz as mãos para as coxas. Olha como é que o cotovelo está indo para fora. Olha como é que a mão está sendo trabalhada nessa unidade de enrolamento quando eu coloco as mãos sobre as coxas. É uma posição de coordenação para os braços. O ombro não pode dar para frente, o ombro pode estar encaixado. Tem que estar encaixado. Sem mexer o tronco, inclina a cabeça para um lado, cresce a coroa da cabeça para longe, cresce o braço no extremo, alongando essa lateral, mantendo o tronco reto, as pernas alinhadas e mandando os ombros para longe das orelhas. Conta os 10 segundos.
respira. Meu objetivo agora maior é alongar o lado esquerdo. A mão não está fazendo força na coxa, só está organizando enrolamento na coxa. Volta devagar, cresce a coroa da cabeça para cima, encaixa e vai para o outro lado. Manda o cotovelo para longe da orelha, abrindo agora a lateral direita. Deu 10 segundos, a volta é devagar. Os braços vão à frente, os ombros estão encaixados. Eu vou puxar o ar, levando um braço para trás, girando o tronco junto, acompanhando a minha cabeça. E volto expirando, soltando o ar pela boca. Inspiro, puxo o ar, giro em torno do próprio tronco, expiro. Eu só vou girar o tronco até o ponto que a minha cabeça está alinhada com a minha mão. Eu não posso parar o tronco e continuar com a mão. Só vale a quantidade que a minha mão está na direção da minha cabeça. Inspirou para ir. Expirou para voltar. Traz as mãos bem para perto dos quadris, roda os ombros para frente. 2, não exagera nesse movimento. 3, não é para tensionar o pescoço. 4, 5, circulando para frente. 6, ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desliza as mãos um pouquinho mais para frente da coxa. Pensa quanto tempo do dia que você faz atividades que o tronco passa mais enrolado, principalmente a parte da torácica. Então agora eu quero que você faça um pouquinho de pressão na mão contra a coxa. Abre um pouquinho o peito, faz uma extensão do tórax, leva a cabeça para olhar para o teto, pensando na torácica. Não é para forçar a coluna lombar, nem para forçar o pescoço. Abre o tórax, alonga a frente do pescoço, aperta a barriga para dentro e abre aqui a caixa, o externo. Tenta criar um movimento de extensão na sua torácica, sem mexer a lombar e sem forçar a sua cervical. Respira. Respira principalmente na altura do tórax, tentando ajudar a soltar as retrações, deixar essa região mais solta. Deu, volta devagar, coloca a coluna reta, olha para frente, entrelaça os dedos e joga para cima. Se por acaso tiver um processo de artrose maior, um processo degenerativo nas mãos, não der para entrelaçar as mãos, encosta uma na outra. Mas, do contrário, alonga os dedos. As mãos fazem muitas atividades em fechamento. Então, dá uma alongada nesses flexores. Cuidado para não subir com os ombros. 2, conta 10. 3, 4, respirando. 5, aperta os pés para baixo. 6, 7, 8, 9. Eu separo as duas mãos, eu trago as mãos para a cabeça e com a coluna reta eu levo a cabeça para frente. Eu conto 1, 2, 3, 4, aperto os pés para baixo. 5, 6, 7, 8, 9. E as mãos que levaram a cabeça para frente, elas vão freando a volta da cabeça. Elas vão tentando impedir que a cabeça volte. É o jeito que eu julgo ser o mais correto de voltar desse alongamento. Eu vou freando a volta. E depois escorrega a mão pelo corpo e finaliza. A nossa aula termina aqui.
Deu mais ou menos meia hora de trabalho. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês façam essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar. Bom trabalho, se cuidem, trabalhem a mente e o corpo de vocês. Um abraço.